O sentido comum no xadrez. Este livro contém o resumo de 12 palestras que Lasker proferiu em Londres diante de um auditório de jogadores de xadrez. A primeira conferência explica como desenvolver as peças na abertura. Então, na segunda, terceira conferências, 4, 5 e 6, Lasker comenta sobre vários sistemas de abertura, Ruy Lopes, Gambito Evans, Gambito de Rei e defesa francesa, indicando com análise lógicas as vantagens e desvantagens de cada jogar. Então, nos dias 7 e 8 conferência, somos descritos em detalhes o jogo de ataque, ilustrando-o com os brilhantes jogos de Morphy, Andersen, Steinitz, Tarras de Lasker em sua partida contra Blackburn. Então o dia 9 conferência desenvolve os princípios fundamentos da defesa. E para final, as 3 últimas conferências, 10, 11 e 12, são dedicados à estratégia dos jogos finais. Embora essas conferências tenham sido designado como rudimentar e feito desrespeito de suas regras, porém a abordagem ao significado comum que Lasker usa dá a este livro um interesse extraordinariamente amplo e qualquer aficionado que entenda o básico do jogo irá lê-lo com prazer e com lucro, se seus conhecimento elementar ou avançado. O senso comum em xadrez. Prefácio do editor. Desde o dia em que ganhou o campeonato mundial contra Steinitz em 1894 até sua derrota contra Capablanca em 1921, Emanuel Lasker reinou no mundo do xadrez como um gênio incontestável. O talento privilegiado do xadrez desse grande jogador nos foi legado em um livro claro e breve, no qual são expostos os princípios fundamentais nos quais seu domínio se baseava. Este livro, que apresentamos hoje, contém na forma de lições um resumo preparado pelo próprio Lasker das 12 conferências que ele deu a uma audiência de jogadores de xadrez de Londres durante a primavera de 1895. Apesar da alta qualidade disso trabalho, nunca tentei uma tradução séria em espanhol. Havia, é claro, uma edição mexicana publicada em 1930, mas seus muitos erros de impressão e defeitos de tradução o tornaram inutilizável para bons fãs. Esta versão em espanhol é a tradução fiel e completa da edição corrigida publicada em inglês em 1917. Diferentes edições foram publicadas em vários idiomas estrangeiros, com notas e comentários, mas achamos mais correto oferecer esta edição sem nenhuma alteração no original do autor, como ele o apresentou, sem anexos ou revisões subsequentes que poderiam destruir a clareza de sua explicação e o charme único de seu estilo. Na vida, Lasker foi considerado um dos melhores escritores de toda a história do xadrez. Em 1971, 30 anos após sua morte, seu enorme tamanho como autor permanece inalterado. Recentemente, o proeminente mestre soviético Viktor Korchnoi declarou que seu estilo de jogo se baseava no de Lasker e que o senso comum em xadrez foi o livro que mais o ajudou em seus primeiros passos como jogador de xadrez. O esforço que esta edição significou será compensado, não duvidamos disso, pelo benefício que ele trará a todos os entusiastas do xadrez. Prefácio. Este livro é um resumo de 12 palestras que dei em Londres, em 1895, diante de um auditório de jogadores de xadrez. É uma tentativa de examinar as diferentes partes que compõem um jogo de xadrez com base em princípios gerais. Os princípios deduzidos de considerar o xadrez como uma luta entre dois cérebros e concebidos a partir de fatos simples. Sua aplicação prática é ilustrada por posições adaptadas aos meus propósitos, mas que, por outro lado, podem ser perfeitamente apresentadas no quadro. Minha intenção foi reduzir o número de várias regras, tanto quanto compatíveis com a clareza. Talvez alguém pense que todos eles têm uma semelhança entre si e que, portanto, seu número poderia ter sido reduzido ainda mais. Na realidade, todas as regras podem ser reduzidas a um único princípio fundamental, que é a origem da teoria do xadrez e qualquer outro tipo de combate. Este princípio é suficientemente explicado neste trabalho. Mas é de uma concepção tão geral e a dificuldade de expressar toda a extensão de seu significado é tão grande que não ousei formular isso de maneira concreta. Num próximo tratado, ao qual ele abrirá o caminho, espero demonstrar a importância desse princípio e sua eficácia no esclarecimento das relações entre aspectos muito diferentes do xadrez. Também deixei para esta discussão futura a discussão de alguns pontos que exigem uma exposição muito detalhada, como os relativos à capacidade de manobra do rei e a troca de material.
Neste livro, proponho relativamente poucos itens e posições, mas eles foram selecionados com muito cuidado. Aconselho, então, aqueles que o leem que não apenas o leem, mas também o estudam, embora, para isso, devessem faça algum esforço. Acredito que as regras que apresento são bastante razoáveis, mas não quero impedir o aluno a seu favor, que verá sua importância mais claramente se adotar uma atitude de ceticismo e a exigência de precisão quando confrontado com manifestações. Com relação às notas analíticas dos itens e aberturas, tentei ser breve e preciso ao mesmo tempo. Os detalhes analíticos, portanto, não são muito abundantes, mas acho que sim. Negligenciei o método de enumerar todas as variantes possíveis ou prováveis de uma peça e, em vez disso, tentei fazer uma análise baseada simultaneamente na valorização das principais variantes e dos princípios gerais. A linguagem e o estilo do trabalho são os de algumas conferências. Não consegui alcançar que eles alcançassem a perfeição que eu desejaria, por isso peço a indulgência do leitor. Aproveito esta oportunidade para registrar meus agradecimentos cordiais ao professor Vilim Marmeri pela ajuda que ele me deu na tarefa de corrigir as evidências.